Olá pessoal, tudo bem com vocês? É isso mesmo que você está vendo. Estou aqui dando de mamar e tenho o maior orgulho disso, sabe por quê? Porque esse é o verdadeiro leite que a gente foi desenhado para tomar, para assimilar, para metabolizar. Então, se você está em choque com essa imagem que você está vendo agora, você não deve deixar de assistir esse vídeo, porque em choque... Ei? Porque em choque você vai ficar depois de tudo que eu te contar, o que essa maravilha do leite de vaca tá fazendo por você e pela sua família, tá bom? Tá querendo saber? Tá interessado? Fica aí que eu termino aqui e volto com você. Super beijo! Olá, voltamos, como prometemos, eu aqui, Maia alimentada, agora só espero que ela me deixe gravar esse vídeo, que ela ajude a mamãe, né? Vamos lá? 1, 2, 3 e ação! Bom, mais uma vez, como eu falei, estou aqui pra gravar mais um vídeo, e esse vídeo, na verdade, faz muito tempo que eu tô louca pra poder gravar pra vocês, mas tava esperando um pouquinho de tempo, e a parte também, como é uma coisa... uma investigação que eu estou fazendo e já há vários meses, então precisava de um pouquinho mais de tempo para poder reunir bastante conteúdo para poder estar falando para vocês, entendeu? A primeira coisa que eu quero dizer, gente, tudo que eu vou falar aqui é tudo baseado em fundamentos, em estudos, livros que eu estou lendo, dados científicos, conferências que eu estou assistindo de médicos, oncólogos, acho que é oncólogos que se fala, né? Médicos de câncer. No Brasil, acho que é oncólogos, na Espanha é oncólogos. Então, de vários médicos, nutricionistas, todo tipo de dados que eu posso estar conseguindo a respeito desse assunto, eu estou indo atrás. Então não é nada que eu tô assim imaginando, não. São vários e vários meses de estudo que eu estou fazendo, entendeu? Estou indo atrás. Eu sempre adorei estudar sobre nutrição, só que agora eu comecei a me interessar mais de como assimilamos os alimentos. Porque a questão não é... A gente não se alimenta do que comemos. E se a gente não se nutre do que comemos, e sim do que a gente digere, assimila, metaboliza. Então, isso é importante, foi quando começou tudo isso. Eu já tinha uma coisa assim com leite, com leite nunca pude tomar muito leite. Tomava alguma vez ou outra, mas que tinha muita vontade de fazer um estudo bem aprofundado sobre o assunto, e é o que eu estou fazendo. E na verdade eu estou com uma quantidade de um conteúdo muito grande, claro que eu vou tentar... resumir pra vocês o máximo que eu puder, tá bom? Pra que vocês possam entender o que acontece com o leite de vaca, o porquê que não devemos tomar, porque é um veneno disfarçado. O nome de leite, gente, é um absurdo. Então eu vou tentar explicar pra vocês de uma forma mais simples para que vocês possam entender, tá bom? E eu espero. Eu tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo, você não vai pensar nem duas vezes antes de querer dar leite pro seu bebê, pro seu filho, tá bom? Se você não quer fazer isso por você, faça pelo menos por eles, tá? Porque eles não têm escolha, vocês fazem a escolha pra eles agora. Então depois que eles crescerem, aí é coisa com eles, tá bom? Então... vamos lá, vamos começar. Eu fiz umas anotações pra não esquecer de nada, assim, das coisas mais importantes que eu acho pra poder estar falando pra vocês e não esquecer de nenhum ponto importante, tá bom? Então vou estar assim, às vezes olhando aqui pra baixo, porque eu tenho um caderno aqui, que é todo o meu estudo, tudo que eu tô fazendo, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, eu às vezes pode até ser que durante esse vídeo eu vou ficar nervosa algumas vezes, porque... é tão absurdo tudo que estão fazendo com a gente, com essa coisa do leite, que eu fico nervosa, sabe? E posso falar, gente, hoje em dia nós temos acesso a muita informação, então vão atrás, procurem saber, não simplesmente fechem os olhos, porque é muito importante o que está acontecendo, entendeu? Vamos lá, para começar, leite. Leite, por quê? Por que a gente toma leite? O que acontece? Tudo começou de quando somos pequenos, os pais da gente falam, leite é bom para os ossos, toda essa coisa, essa lavagem cerebral que fizeram na cabeça deles. Tudo bem que eles antes não tinham tanto acesso a essa informação como nós temos hoje. Então o nosso dever hoje é
pegar essa informação e passar para os nossos filhos, para fazer o melhor por eles. É por isso que eu estou fazendo isso, entendeu? Antes de mais nada, quero dizer, eu não sou nem vegetariana, nem vegana, nem cru de vegana, nada disso. Simplesmente tudo que eu falo aqui no meu canal é em questão de uma vida saudável, simplesmente isso, tá? Então, se eu tô falando sobre leite, não tem nada a ver, não tenho nenhum rótulo, nada disso. Então, vamos lá, gente. Vocês sabiam que a gente só começou a tomar leite de 10 mil anos pra cá? Então aí vem o primeiro ponto. Se a gente só começou a tomar leite de 10 mil anos pra cá, e a humanidade existe muito mais que isso, então o que acontece? O que passava antes, né? Quer dizer, antigamente eu acho que o ser humano era muito mais saudável que o ser humano de hoje, devido a essa péssima alimentação, muito alimento processado que nós temos hoje em dia. Acabei deixando ela aqui, vocês estão vendo, é verdade, ela não tá no meu colo, deixando ela aqui, ela tá aqui me olhando. Então, apenas de 10 mil anos pra cá, com o começo da agricultura, que começou toda essa coisa, essa cultura do tomar leite e tal. E antigamente, gente, a vaca de antigamente também não é a vaca que a gente tem agora, né? Então, vamos lá. Hoje em dia, as vacas de hoje só vivem 6 anos. Antigamente as vacas viviam até 20, hoje em dia só vivem 6. Elas ficam lá dando leite, a vaca leiteira. E depois eles já mandam ela pro corte lá pra matar. Eu comecei com essa coisa do leite já primeiro pela ética animal e tudo que as vacas passam pra produzir leite pra gente que não precisa mais, né? Não precisa tomar. Mas depois a partir daí que eu fui estudando, aí que eu fui ficando mais horrorizada. Então, uma das coisas que me deixou horrorizada era isso. Quer dizer, elas vivem hoje 6 anos só e a produção de leite aumentou em 250%. Quer dizer, antigamente elas viviam mais e produziam menos leite, hoje em dia ela vive menos e produz mais leite. Quer dizer, cerca de 250 a mais por cento da produção de leite. Então, olha aí, já tá uma coisa absurda, né? Essa coisa de tomar leite, gente, não existe. Nós só precisamos de leite quando somos bebês, que é quando estamos em pleno crescimento e nós somos a única espécie que tomamos leite de outra espécie. Eu creio que não preciso falar isso, que eu acho que vocês já estão careca de saber. E vocês nunca se perguntaram? Que coisa estranha. Nossa, por causa do cálcio? Mas que engraçado. Por exemplo, o elefante é um dos maiores animais que nós temos no nosso planeta Terra. E o que eu saiba, ele não tem nem problema de osteoporose, de quebrar osso, nada disso. E ele deixa de tomar leite depois dele ser bebê. Quando ele começa a crescer, ele já não toma mais leite, depois que ele é destetado. Entendeu? Então nós somos a única espécie que tomamos leite de outra espécie, ser humano. O que acontece? Então, isso não existe. É uma coisa que colocaram na cabeça da gente. Para começar, vamos analisar Para começar, vamos analisar a diferença entre o leite de vaca e o leite materno. Por exemplo, o leite de vaca tem mais ou menos 4,0 por cada 100 miligramas, 4 gramas de proteína, contra o leite materno que tem 1,1 mais ou menos gramas de proteína. Sendo que a proteína da vaca é mais ou menos 80% caseína e 20% lactoalbumina. A do leite materno é 80% lactoalbumina e só 20% caseína. Quer dizer, aí já começa a diferença. Por que será, né? O que acontece? Temos mais ou menos 4,9 de carboidrato, sendo que o do leite materno temos 7. 4,2 de gordura contra 3,4 mais ou menos de gordura do leite da vaca, sendo que essa gordura, a maioria é saturada e cheia de colesterol, que não podemos esquecer. E mais ou menos uns 118 gramas de cálcio por cada 100 ml do leite da vaca, contra 32 a 34% de cálcio do leite materno. O que acontece a diferença desses 118 gramas que tem do leite da vaca, o cálcio? Só apenas 32% a gente consegue assimilar e com muita dificuldade, que depois eu vou mostrar pra vocês. O que acontece aí? Então, o que acontece para começar essas diferenças aí? O que a gente vê? A proteína da vaca, nós temos 80%, como eu falei, 80% de caseína e 20% de albumina. Contra 20% de caseína, no caso do leite humano, 20% de caseína e 80% de albumina. O que isso quer dizer? Inclusive para quem pratica exercícios físicos, sabe?
A caseína é um conjunto de proteínas, é um conjunto de proteína muito, com uma absorção muito lenta. A gente precisa até de quase 12 horas para poder absorver essa caseína. Tanto que muitos praticantes de exercício físico gostam de tomar pela noite, porque vai ficar muitas horas sem comer. Então, no caso, a gente vai ficando absorvendo ela lentamente, com aquela dificuldade. Quer dizer, aí nós já vemos a diferença, né? Quer dizer, a leite materna nós já temos ao contrário, que é muito mais albumina e muito menos caseína, entendeu? Sem contar que a diferença de uma caseína para outra, na caseína da leite de vaca nós temos a alfa-caseína, que é a proteína que causa tantas alergias, tantos problemas a pessoas que têm intolerância ao leite de vaca e tudo isso, entendeu? Então, quer dizer, ela tem muito maior probabilidade de te causar algum problema do que o nosso leite materno. Quer dizer, esse leite de vaca, quando ele sai da mama, ele já começa o seu processo de descomposição. Quer dizer, porque o leite é um alimento muito fácil de perder nutrientes e tudo isso. Então, a partir dali, eles começam a ordenhar, eles juntam leite de várias vacas, então aí vai juntando junto com hormônios, gorduras, pesticidas, gorduras, vírus, bactérias, quer dizer, um montão de coisas. Então eu já posso dizer pra vocês que esse leite que sai da mama da vaca não é o mesmo leite que a gente toma, a gente vai lá, compra no supermercado. Porque esse leite, o que eles fazem? Depois eles esterilizam para poder tirar todas essas bactérias e fazer potável, no caso pro consumo, pro nosso consumo. Então, quer dizer, ele já não tem nada a ver com aquele leite que saiu da vaca, que por pior que seja, ainda tem algum tipo de enzimas, nutrientes e tal. Mas a gente não consegue, apesar de não conseguir digerir, não tem nada a ver esse leite que saiu de lá com o leite que nós compramos no supermercado. Aí vocês vêm falando assim, mas nossa, o leite de vaca tem muito cálcio. Como eu comentei antes, sim, tem muito cálcio, mas só apenas 32% desse cálcio a gente consegue digerir, consegue assimilar e com muita dificuldade. E o que acontece? Gente, o cálcio, é preciso entender para que a gente precisa do cálcio no nosso corpo. As pessoas pensam, que é por causa dos ossos, não sei o que, não é só para isso. Entendeu? Quando você está ingerindo uma quantidade elevada de cálcio, esse cálcio, para ele ser absorvido, para ele ir para os nossos ossos, ele precisa de magnésio, precisa de vitamina D3. Sem eles, ele não pode fazer nada. Então você fica com essa quantidade de cálcio dentro do seu corpo, que vai ser depositada em órgãos, em artérias e tudo isso. E aí acontece um monte de problemas, um monte de doenças, enfim, entendeu? O resultado de todo esse cálcio que está no nosso corpo é isso. Mais brava, meu Deus, fico muito puta, desculpa a expressão. Quando você vê as mamães dando esse leite pro bebê, porque não tá amamentando, não pode amamentar por algum motivo. Gente, o que acontece? Olha, pra vocês terem uma ideia, o tanto que é muito fácil, gente, é só pensar um pouco. O tamanho de uma vaca, gente, uma vaca pesa mais ou menos 500 quilos, um ser humano pesa de média de 60, uma mulher, né, de 60 a 70 quilos, né, claro, variando, dá mais ou menos, mas vamos colocar uma média. O que acontece? São 7 vezes mais o nosso peso. O que acontece? A vaca, ela produz leite para poder engordar um bezerro. Você tá entendendo o tamanho que é um bezerro para o tamanho de um bebê? O que acontece? Quais são as consequências disso? Ela tá produzindo leite com vários tipos de hormônios, com vários hormônios de crescimento para esse bezerro. E esse bezerro que tem mais ou menos 7 vezes mais que o nosso bebê, pesa 7 vezes mais o tamanho que o nosso bebê, cheio de hormônios de crescimento para um bezerro. Um bezerro precisa de dobrar de tamanho em 47 dias. Um ser humano, eu tive dando uma estudada, é mais ou menos de 180 dias que a gente dobra o tamanho, enfim. Mas o bezerro precisa de dobrar de tamanho muito rápido. Então você imagina como que a gente tem coragem de pegar esse leite da vaca e dar pro nosso bebê de olhos fechados. Gente, pelo amor de Deus, acorda. Vocês não podem fazer isso com o bebê de vocês. Porque vocês pegam lá, vocês não vão atrás de nada. Como eu falo em geral.
nós não vamos atrás de informação, fechamos os olhos e damos, porque é isso que foi que falaram pra gente. Mas ninguém... Porque assim, onde é fumaça, há fogo. Desde o momento que eu comecei a escutar alguma coisa sobre o leite, eu fui atrás pra saber. E é isso que a gente deve fazer. Se você escuta alguma coisa dizendo o contrário sobre certo tipo de alimento, vai atrás. Não façam isso, não dê pro seu bebê antes de saber. Então, é aí onde eu... Aí vem o X da questão. Você pega um bebezinho todo indefeso, vai lá e taca leite de vaca, sendo que tá cheio de hormônios, pesticidas, bactérias, sem contar que aquela vaca, muitas vacas produzem um monte de tipos de infecção, porque elas ficam lá paradas durante horas pra poder dar leite pra gente que não precisa, né, para os nossos bezerrão aqui que a gente não precisa, ficam lá e os bezerrinhos dela, no caso, né, os bezerros, eles são tirados dela, destetados pra ela poder dar leite pra gente, e elas ficam lá dando leite várias horas, tira vários, não sei quantos litros de leite por dia. Aquela mama produz uma certa mastite, certa infecção de tanto leite que tira por dia. E aquilo eles começam a tratar com remédio, antibiótico, enfim, um monte de remédio. O que acontece? Você não vê quando a gente tá dando de mamar que a gente não pode beber, a gente tem que evitar todo tipo de remédio, que tudo vai pro leite. Você acha que o que elas tomam vai pra onde? Vai pro leite também. Sem contar que aquilo fica infeccionado, deve pus, deve um monte de nojeira pra aquele leite. E a gente fica tomando, como se achando que fosse o melhor alimento do mundo. Sem contar que não é só pra gente, dando pro bebê. Gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. Não façam isso com o bebê de vocês. Vocês não estão entendendo o mal que vocês estão fazendo. É só analisar. Se a gente não tomava leite há 10 mil anos atrás, antes de 10 mil anos atrás, por que tem que tomar agora? Por que a natureza é sábia? Se a natureza, os animais não tomam leite de outras espécies, por que a gente tem sobre tudo isso que eu estou vendo? 75% da população mundial perde a capacidade de digerir a lactose com a idade. Quer dizer, a natureza é sábia, né, gente? Se a gente não vai precisar mais de leite, por que a gente tem que digerir? Por que a gente tem que fabricar enzimas para digerir esse leite? Os bebês são hábeis, eles produzem ainda essa enzima porque eles precisam de leite. Mas a partir dos 2 anos eles já vão perdendo essa enzima, essa produção, porque eles não precisam mais de leite, entendeu? E daí o que acontece? Olha pra vocês verem como é que é engraçado. O leite é uma proteína. Porque vamos analisar como digerimos o leite. Aí vocês vão ver. Se a gente é complicado pra gente, vocês imaginam pra um bebê. O que acontece? Quando nós tomamos o leite, o leite é uma proteína. A proteína necessita de um lugar ácido, de um ambiente ácido para ser digerido. O que acontece com o leite? Quantas vezes vocês ouviram a pessoa falar: ai, você tá com acidez no estômago, vai lá e toma leite? Né? Verdade ou não? Então, eu mesma escutei isso várias vezes, minha mãe falava horrores isso pra mim. O que acontece? Por quê? Porque o leite, ele corta totalmente o ácido, que no caso a proteína necessita para ser digerida. Então, quando você tá com acidez, você vai lá tomar leite, ele corta esse ácido, ele para. Então, o que acontece? Quando você toma o leite, supostamente é uma proteína, o leite é uma proteína, né? O estômago entende como uma proteína, joga o ácido clorídrico para poder dissolver essa proteína, só que o leite corta esse ácido. Então, quer dizer, o leite vai ficar lá. Ele não vai ser digerido. Aí começa toda essa dificuldade de digestão do leite, né? A partir daí, o que acontece? Como eu já expliquei, a caseína que tem no leite de vaca é muito mais complicada de digerir, né? 82% da caseína, que é o leite de vaca, que é muito pesada, é uma proteína muito difícil para digerir, necessita de muitas horas. Outra coisa também, que é muito engraçado. Outro ponto, por que é tão difícil de digerir o leite? É verdade ou é mentira? Gente, é questão científica, é verdade. Os médicos só não falam porque aí todo um mundo ao redor, todo negócio do leite em volta, entendeu? Eu até entendo que alguns médicos que são os mais antigos não tiveram tanto acesso a tanta informação como hoje, porque tem muitos estudos que foram feitos de 10 anos pra cá e tudo que vão constatando dia após dia, mas já tem muito médico, médicos importantes que já estão abrindo a boca pra falar desse tema. O que acontece? Por exemplo, a partir dos 2 anos ou 3 anos, a partir de uma certa idade, desde a infância, nós deixamos também de produzir uma enzima que se chama renina. Essa enzima é super importante também para poder estar digerindo essa proteína do leite. Então, quer dizer,
entre que o leite corta o ácido para que digere as proteínas e entre que a gente não produz mais renina para digerir o leite, o que acontece? A gente digere como é uma bomba o leite para o nosso estômago, é uma bomba. O que acontece quando a gente toma esse leite, que esse leite não é digerido? Quando nós comemos o alimento, esse alimento tem que ser quebrado em partículas para poder ser digerido. Quando ele entra no nosso estômago e não é digerido, ele não é transformado, não é quebrado essas proteínas, né, em peptídeos, quer dizer, em partículas menores, ela vai fazendo uma espécie de buraco no estômago, porque ela precisa passar. Ela precisa ir pro sangue, entendeu? Então não tem outra forma, então ela vai começando. Inclusive tem nomes ainda de síndromes que certas pessoas até sofrem muito com isso. Com esses buraquinhos que essa proteína do leite vai fazendo no estômago. Não só a proteína do leite. Todas as crianças, esses buraquinhos começam desde quando somos crianças, desde de pequeno. Por quê? Com a comida industrializada, com açúcar, com o leite, lácteos, todos os derivados. E quando eu falo leite, gente, eu tô falando todos os derivados de lácteos, tá bom? Todos os leites e seus derivados, tudo. Então, com tudo isso, vai fazendo isso no estômago do seu bebê. A minha mãe não teve esse acesso a isso. Se aconteceu comigo, tudo bem, mas eu já deixei de tomar leite faz muito tempo. Mas eu não vou deixar isso acontecer pro meu bebê. O resultado disso, o que acontece? Quando essas proteínas que vão querer passar pro sangue, vão passando através do seu estômago, vão fazendo esses buraquinhos, tudo isso o corpo entende como um ataque. Então é como se fosse um ataque. Então ele começa a ativar o seu sistema autoimune. Então é quando começa a aparecer os problemas. Os menores são muito catarro, criança que fica com tosse, com catarro, sempre tá com uma gripinha ou outra ali, uma febrinha, né? A gente nasceu pra ser saudável, a gente não nasceu pra ficar cheio de doença. A segunda coisa é quando já começam os problemas maiores, desde asma, eczemas, enfim, tem uma lista enorme de doenças que a gente pode estar falando, mas que eu não preciso nem estar citando para até não ficar tão longo esse vídeo. Mas, gente, é só a gente abrir o olho. Inclusive, vocês podem até fazer o teste. Dá um leite, um iogurte para criança, no outro dia ela já tá lá com catarro, entendeu? Então, crianças que estão muito propensas a ficar doente. Por quê? Por causa, um dos maiores motivos é o leite. Eu não quero dizer que o seu filho tem asma, seja só por causa do leite. Pode ser, mas você realmente vai ter coragem de fazer isso pro seu bebê? Vai ter coragem de ficar dando essa porcaria pro seu bebê que não tem culpa de nada, que tá indefeso, que ele simplesmente abre a boca pra tudo que você coloca na boquinha dele? Realmente vai fazer isso? Gente, tem muitas opções. Leites vegetais, por exemplo, tá cheio de cálcio. Então vamos abrir o olho, vamos buscar outras opções e vamos tirar essa mania, essa obsessão, essa dependência que a gente tem do leite, essa imagem que a gente tem que o leite faz bem. Isso é mentira, isso foi uma lavagem cerebral que fizeram na cabeça da gente. Tudo por causa de dinheiro. E você tá compactuando com isso. Eu não vou compactuar. Agora, vamos lá. Aí vem a questão. Ah, mas e o cálcio? Gente, o cálcio, ai meu Deus, o cálcio, que loucura, é o cálcio na minha vida, eu sem cálcio eu não vivo. Gente, outra questão, muito engraçada. Como eu falei, se só 32% desse cálcio a gente consegue assimilar, e mesmo assim, eu acabei de explicar mais ou menos como que é o processo de digestão desse leite, pra gente assimilar esse leite. Eu expliquei pra vocês mais ou menos que tudo que acontece, como é difícil. Tudo quando ele vai no estômago, faz todos aqueles buraquinhos, acontece uma inflamação. A gente tá com todo o nosso sistema autoimune atacando ali, sofrendo para poder se defender, porque na verdade a gente tem que se defender do leite. O que acontece? O cálcio. Então, quando tem o que é o cálcio, né? O que é o cálcio para os ossos? Ai meu Deus, o cálcio. Gente, vamos entender o cálcio. A gente precisa de cálcio para os nossos ossos, mas o cálcio principalmente ele é usado para alcalinizar o nosso corpo. O que é isso? Quando a gente come muita coisa processada, muito açúcar, a gente tem uma vida cheia de estresse, tudo bem, o estresse às vezes não tem como a gente controlar, mas a gente pode dar uma ajudada na alimentação, né? Quando nós estamos comemos muito alimentos ácidos, que são, no caso, o açúcar, muita proteína animal, enfim, o nosso corpo ele acidifica. Isso genera resíduos metabólicos ácidos. São ácidos, como a célula come, ela precisa botar pra fora, né? Faz o cocôzinho dela lá. E isso como fala? Resíduos metabólicos, e são ácidos esses resíduos. Então quando a gente está consumindo muitos tipos de alimento,
tudo que é açúcar, farinhas refinadas, tudo isso, proteínas animais, a gente está acidificando nosso corpo. O que acontece? O corpo precisa alcalinizar, porque nós precisamos de um meio mais ou menos alcalino para a gente estar em harmonia, para evitar doenças e tudo isso. Daí o que acontece? O cálcio ajuda a alcalinizar. Então o corpo vai lá quando a gente está num ambiente muito ácido, né? As células estão lá num ambiente muito ácido, precisa de um ambiente alcalino, vai lá e tira cálcio dos nossos ossos. Então a questão não é o cálcio que a gente vai tomar, é o cálcio que a gente vai evitar de tirar do nosso corpo. Entendeu? Vamos evitar acidificar tanto o nosso corpo, vamos ter uma alimentação mais saudável, viva, sabe? Alimentos frescos, que isso vai te ajudar na alcalinização do seu organismo, do seu corpo. Então o que acontece? O cálcio ajuda nesse processo de alcalinização do nosso corpo. Então é para isso que o cálcio, assim, que é um dos fatores mais importantes para o nosso corpo, o cálcio serve, é para isso. Então, o que acontece? O cálcio o leite, o que acontece? O leite, ele é uma proteína animal, ele é super difícil de digerir, ele causa inflamação no nosso estômago e acidifica o nosso corpo. Então, entre os 32 gramas, mais ou menos, que a gente consegue, o 32% que a gente consegue digerir desse cálcio, junto com ele vem essa quantidade de gordura saturada, colesterol, hormônios, antibióticos, tudo isso que a vaca toma, tadinha, que ela fica lá sofrendo para dar leite para os bezerrão aqui que nem precisa. Quer dizer, tudo isso a gente absorve junto com essa pequena porcentagem de cálcio que a gente devia absorver, né? Que nem sempre a gente consegue assimilar tudo. Quer dizer, vale mesmo a pena? Claro que não. E é muito forte que todo mundo fala, é o cálcio. Gente, eu até fiz uma relação, para vocês terem uma ideia, a quantidade de cálcio que a gente encontra, vegetais, verduras, frutos secos estão cheios de cálcio. Eu não tomo leite, estou amamentando, tenho leite pra ela e pro bairro inteiro aqui. Não tem problema nenhum até hoje, graças a Deus. Aí eu fiz uma lista aqui, só pra ter uma ideia. Algumas frutas também, quem pensa que fruta não tem cálcio, claro que tem. Então vamos se informar, vamos atrás. Eu fiz uma lista aqui, mais ou menos de umas... por exemplo, onde você pode encontrar mais cálcio? A chia, sementes de chia, que vocês devem conhecer. Tem mais ou menos 5 a 6 vezes mais cálcio que o leite. O tamarino, eu adoro tamarino, aqui eu não encontro. Mas aí no Brasil a gente tem um monte. Tem 72 miligramas de cálcio por 100 gramas. A laranja tem 40 miligramas, a jaca tem 34, a goiaba tem 20. Gente, olha, um monte de fruta gostosa, que é comer fruta todos os dias e não vai ter problema nenhum de cálcio. A vaca, por exemplo, ela não toma nenhum suplemento de cálcio, né? E ela tá cheia de cálcio, porque ela vai lá, quando ela precisa comer, ela vai lá, come seu verdinho lá, a graminha dela, as coisas, e ali tá cheia de cálcio. O espinafre, infinita a quantidade de vegetais, de verduras que a gente encontra cálcio. Então vamos buscar, que não vai ter problema nenhum, vocês não precisam ficar com medo, vocês vão ficar sem cálcio, entendeu? Tudo isso é uma mentira que inventaram pra gente, pra vocês sensibilizarem em questão dos bebês de vocês, porque eu acabei de ser mãe, 5 meses, e eu não quero, se eu já me cuidava de mim, você imagina agora como eu vou cuidar do meu bebê. Então, gente, mamães, papais, você que tá aí, que conhece alguma amiga que tá dando leite pro bebê, por favor, compartilhe esse vídeo com ela, mostra pro mundo, ajuda, vamos difundir, vamos soltar a voz, vamos dizer não pra essa indústria do leite que tá matando a gente, que são um veneno disfarçado. Vamos abrir o olho, gente, pelo amor de Deus, vamos abrir o olho, entendeu? A nossa nova geração tá aí, que vai estar com o mundo nas mãos. A gente tem que cuidar, os nossos filhos, pelo amor de Deus. Agora vem a questão, tudo isso que eu falei é pra você conscientizar a questão do seu filho. Mas também, caso você que tá me vendo, você não tem filho ainda, então eu vou falar também por você. Por exemplo, o leite e os hormônios, né? Como eu falei, o leite é produzido na época para os lactantes, para que a gente precisa desenvolver, crescer e tal. Então a vaca faz isso pro bezerro. O que acontece nesse leite? Está cheio de hormônios. Hormônio de crescimento. E como eu já falei, hormônio de crescimento. E como eu comentei com vocês, a vaca tem que pesa mais ou menos uns 500 quilos. E a gente vai lá e toma aquele leite, né? Que é cheio de hormônio lá pra gente. A gente fica lá, delícia, que fortinho que eu vou ficar. Igual o Hulk. Lembra da propaganda do Hulk? Pois é, né? O que acontece? Gente, eu vou falar assim, só uma das coisas, eu peguei só um detalhinho assim, mas que eu achei super importante, super interessante. Por exemplo,
Um dos hormônios, o hormônio de crescimento do leite de vaca, a gente também produz em pequenas quantidades. A vaca produz imensa porque o bezerro precisa crescer, dobrar de peso, como eu comentei pra vocês. E amor, tem um hormônio que chama, perdão, um hormônio que chama o nome é IGF-1, tá? Esse hormônio, gente, é assim, um aumento desse hormônio no nosso organismo já foi, vários estudos, vocês podem buscar na internet, busca, o que eu tô falando tem dados, tem referências, eu só não vou ficar aqui pra não ficar muito largo o vídeo, pra poder falar pra vocês. Tem o IGF-1, é um nome de um hormônio que já foi comprovado a relação desse aumento com o câncer de mama e com o câncer de próstata. Tá? Pra vocês terem uma ideia, tem um remédio que chama tamoxiflame, que é um remédio que os médicos passam para as mulheres que estão com câncer de mama. Esse remédio, ele tem um inibidor desse hormônio. Tá bom pra você, querida? Quer dizer, se os médicos sabem disso, como é que eles não falam? Que absurdo! Eu fico muito brava! Vocês não estão entendendo? Porque, vocês têm noção que você tá rindo da mamãe, né? Mamãe fica brava. Vocês têm noção? Você quer dizer que se o médico te dá um remédio pra poder cortar, pra inibir esse hormônio, como que eles não falam pra você não tomar leite? Sendo que, no caso, como que fala? Aumenta a probabilidade de você ter câncer, desenvolver câncer de mama. Gente, ou câncer de próstata. Então, quer dizer, é muito absurdo, é terrível. Eu fico assim, passada. Cada vez que eu estudo mais, que eu vou atrás de dados, que eu vou atrás de coisas, eu fico mais brava, sabe? Porque, e aí quando eu escuto, ai, mas meu filho, ele tá com, ai, ele toma leite, ele fica tão ruinzinho, ai, o que eu faço? Ai, que leite que ele toma. Gente, pelo amor de Deus, não tem que pensar, não tem que dar leite de vaca pro seu filho, não. Você quer ir atrás, você quer dar um leite, pega um leite vegetal, faz seu leite de almendras em casa, faz seu leite de arroz, sabe? Faz isso sim que é bom pro seu filho. Não vai dar essa porra desse leite de vaca, porque isso faz mal. Faz mal, vocês têm que conscientizar. Se esse vídeo pra você não vai dar em nada, mas pelo menos acende aí uma lâmpada na sua cabeça e vai atrás, vai buscar. Se você é mãe, não faça isso pro seu filho. Você tá entendendo? Por favor. E é isso. Eu fico muito brava. Eu tô suando aqui de brava. E, bom, mas vamos lá, relaxar. Bom, gente, eu acho que eu consegui falar mais ou menos um pouquinho de tudo que eu tenho aqui pra vocês. Expliquei mais ou menos. Como eu falei, o leite de vaca é muito complicada a assimilação do cálcio. Todas as coisas que envolvem esse mundo, né, os problemas que nos traz, junto com esse cálcio que eles falam que o leite tem, vem um monte de problema, vem um monte de gorduras, hormônios, antibióticos, tudo cheio. Então, por favor, não vamos dar isso para um bebê que não tem culpa de nada, eles não entendem, tá lá com o organismo deles tão novinho, né, tão certinho para poder comer bonitinho, aí a gente vai e mete essa porcaria dentro deles. Não vamos fazer isso não, porque daí a gente já começa estragando, começa errado desde o começo. Então vamos conscientizar. Lembrando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês. Eu acho. Bom, gente, e é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, na verdade eu fiz com muito carinho pra vocês. É um vídeo que, na verdade, com a intenção de alertar. Por favor, vamos, se vocês conhecem uma mamãe, recém-mamãe, ou se você é mamãe, por favor, escuta tudo que eu comentei nesse vídeo, vai atrás, procura saber. E, por favor, se você gostou, dá um like, ajuda, compartilha esse vídeo, ajuda, porque a gente precisa abrir a boca, a gente precisa abrir os olhos e não deixar mais que isso aconteça. Vamos passar essas informações pra frente, claro. Para que mais pessoas ficam sabendo disso, entendeu? Porque às vezes é muito mais fácil a gente receber informação de uma outra mãe do que eu adoro, então eu tô indo atrás, eu tô estudando, eu gosto de nutrição, eu tô tendo contato com médicos, eu tô indo atrás de conferências, eu tô assistindo conferências, então eu tô fazendo essa minha parte. E se eu posso passar para vocês nessa forma simples, que vocês possam entender, então que bom. Então vamos ajudar outras mamães, vamos abrir os olhos delas, vamos lá, vamos se unir, tá bom?
nessa caminhada contra o leite de vaca, né? Não ao leite de vaca, sim ao leite materno, sim ao leite vegetal. E é isso aí, galera. Um super beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!